Sejam muito bem-vindos ao TV Minutos, nesse nosso novo viés, que são momentos literários. O entrevistado de hoje é Walter Bahia Filho, que vai falar sobre o seu livro Conhecimento Líquido. Seja muito bem-vindo, Walter. Um prazer ter você aqui com a gente. Márcia, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse teu canal tão especial e, sobretudo, para participar dessa série aí com autores, enfim, apresentando livros. Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Você eu já conheço de longa data, de trabalhos maravilhosos que você faz. E aí, quando saiu essa ideia de trazer momentos literários para o canal, eu falei, caramba, vou ver os meus amigos que têm livros, e aí, numa conversa, acabou saindo que você tinha esse livro para poder trazer aqui para a gente. Eu gostaria que você explicasse qual foi a tua motivação para fazer o livro e sobre o que é esse livro, que para quem é recomendada essa leitura. Perfeito. É o meu primeiro livro, é o livro que eu estou estreando aí como autor, né? Ele foi publicado pela editora Alta Books, que é uma editora especializada em livros de negócios e desenvolvimento pessoal. Esse livro, Márcia, ele é fruto de um projeto que vem amadurecendo há 5 anos, né? Ele é fruto de alguns vieses, né? O primeiro deles é uma especialização em neurociências da aprendizagem, no qual eu pude, né, aprofundar os estudos de como o cérebro aprende, né? Esse mistério, essa máquina fascinante que nós temos, que é o cérebro humano, como a gente aprende, o que estimula a aprender. E nesse período, simultaneamente, eu estava em várias empresas aplicando treinamentos, então eu ia testando, eu ia escrevendo, comecei a escrever uma série de 25 artigos para o LinkedIn sobre o tema, e esses 25 artigos, posteriormente, se transformaram no projeto do Conhecimento Líquido, né? Que é um livro, na verdade, estruturado aí em 4 partes, né? A gente começa pelo como o cérebro aprende, a parte científica, mas com uma linguagem bem simplificada, de fácil acesso. Depois, damos eu dou um enfoque na aprendizagem empresarial, ou seja, no mundo do trabalho, como é que as pessoas aprendem? O ambiente, o quanto o ambiente influencia, né? Depois a gente fala um pouco sobre comunicação e performance e fechamos o livro como o futuro da aprendizagem, o que vem pela frente, que na verdade já começou esse ambiente aí digital favorecendo também o processo de aprender. Então, esse foi o percurso do livro. Legal. E essa tua fala, né, de mudar esse novo cenário de aprendizagem, para quem é da área acadêmica, como é o nosso caso, tem aquela piadinha de que o cara foi congelado por 200 anos e quando ele acordou, ele não sabia onde ele estava. Ele via coisas extremamente modernas, ele não conseguia se situar, até que, caminhando por uma rua, ele olha pela janela e vê uma escola. E aí os bancos, os professores, os alunos, ele fala, consegui voltar para minha casa. Ou seja, tudo evoluiu, menos a educação. E eu acho que essa pandemia nos obrigou a evoluir na educação. E tem uma grande dificuldade, mas, por outro lado, a gente também viu um grande avanço, né? As pessoas se adaptando. Eu tiro isso por mim, né? Eu já sou da terceira idade, né? Agora, eu costumo brincar, falar assim, agora a hora que você vai dizer para mim, nossa, não parece, né? Mas eu já sou da terceira idade e eu me vi obrigada a me adaptar a essa nova tecnologia. Então, de repente, eu que já sou avó de um neto de 19 anos fazendo engenharia física, virei youtuber, ensino cursos gravados por plataformas onde eu falo telepresencialmente, e eu me vi naqueles filmes de ficção científica, quando eu achava que era extremamente absurdo, mas eu de tudo que eu vi, só falta o teletransporte. O resto a gente já tem tudo, né? Então, nós conseguimos evoluir realmente, por conta dessa pandemia, muito, né, na educação, mas ainda estamos nos adaptando a isso, né? Na verdade, é muito interessante, muito rico esse seu exemplo, porque ele corrobora completamente com o que a gente fala, né? Alguns estudos da neurociência falam.
a capacidade de aprendizagem, ela permanece no ser humano ao longo da vida, independente da faixa etária, né? Então, mais do que nunca, a gente tem aqui o advento da longevidade, né? Você é uma jovem senhora, não é uma jovem senhora, mas hoje você tem pessoas centenárias com qualidade de vida, né? Então, esse contexto que a gente vive, que aponta uma tendência cada vez maior para a longevidade, obriga, de certa forma, as pessoas a se atualizarem, a se abrirem para o novo, né? Porque o mundo, a gente vive um cenário de transformação veloz, né? Falava-se até pouco tempo atrás nas empresas do mundo VUCA, né? Que era aquele mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E esse mundo se atualizou na pandemia para o mundo BANI, né? Que é aquele conceito do mundo frágil, incompreensível, não linear, né? Muito mais ansioso. Então, a gente vive um cenário que, sem dúvida, as pessoas que têm um modelo mental aberto para o aprendizado, né? Como eu vejo aqui o seu caso, que foi um exemplo ótimo que você trouxe, né? De aprender, de se relacionar com o conhecimento de outras maneiras, né? Pierre Levy, há um tempo atrás, né, já falava do cyberespaço. O que é o cyberespaço? Você pode aprender por rede, por interconexão no ambiente digital. Um celular, por exemplo, ele não é mais um produto, um aparelho que você vai usar só para fazer uma chamada ou olhar uma rede social. Você pode aqui, olha, assistir um curso, assistir uma palestra, assistir um canal bacana do YouTube, gerar conhecimento, inclusive de uma forma autodirigida, você sendo responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem e utilizando da tecnologia como um aliado, como um parceiro. Então, quando você fala essa história de que se uma pessoa tivesse sendo descongelada hoje, né, que eu adoro essa história, e a escola seria um lugar que ela iria estar familiarizada. Hoje né? já não, né? Hoje já não. Já não, porque mais do que nunca, se a gente vive um momento que as pessoas têm autonomia e escolha do que vão consumir em termos de conteúdo, né? Você escolhe a hora que você quer ver sua série, você escolhe a hora que você quer ver o seu jornal, uma novela, seja lá o que for. Então, por que a educação, a aprendizagem tem que seguir de uma forma, digamos, congelada, imposta, né? Eu não tô desqualificando a escola, eu acho que a escola é importantíssimo, tem que estudar sim, só que o modelo de aprendizagem ele precisa ser mais flexível, porque a gente tem uma geração chegando agora, né, os nativos digitais, que para eles causam estranheza. Poxa, você tem que parar uma hora para assistir algo, para consumir determinado conteúdo? Não, a gente tem autonomia, inclusive, para mudar, para escolher, né? Então, isso se reflete também nos treinamentos, nas empresas, na maneira de aprender. Eu costumo dizer que nada imposto funciona com o adulto. O adulto ele tem que tomar as rédeas das suas escolhas. Isso vale para a educação, vale para a aprendizagem também. Né? Eu acho assim, interessante isso que você está colocando, porque a gente geralmente briga com o adolescente para ele acordar de manhã. Né? Todo mundo conta uma história de acordar um adolescente que o pai foi lá, que o pai jogou no chão, que jogou água na cara, porque o adolescente não acorda até que ele faz 18 anos, passa numa universidade fora da cidade dele, e ele vai morar sozinho. No dia seguinte, aquele dia que ele foi um inferno para acordá-lo, e ele sente a responsabilidade que ele tem que criar os horários dele, ele acorda sozinho. Ele vai, acorda, toma café, lava a louça, deixa tudo arrumado e sai para a universidade. Então, eu acho que essa tecnologia traz essa possibilidade dessa autogestão. Então, eu vou escolher que horas eu vou estudar. Tem gente que estuda muito bem, quase dormindo, e que o subconsciente está pegando. Existem cursos, né, de idiomas que você faz dormindo. Seu subconsciente, em algum momento, está ouvindo isso. Então, eu acho que esse novo olhar para a educação, né, de como trazer esse conhecimento para dentro, ele mudou bastante. E no primeiro momento foi assustador, mas
Agora as pessoas estão percebendo que elas estão tendo liberdade. E aí surge o termo, né? Vou maratonar. Ela pode até optar em fazer um curso que deveria levar 10 noites. Ele pega um sábado e um domingo, que ele fala, não, funciona melhor durante o dia, ele vai fazer essa maratona de vídeos e ele fez o curso com qualidade, sem aquela obrigação e mais, né? Ele ouve hoje um curso com provocações dos professores e não doutrinadores, porque antigamente você era doutrinado. Pode isso, não pode aquilo. Hoje não, hoje eles te provocam a pensar. E esse pensar traz um outro resultado, né? Eu costumo também dizer que para você aprender utilizando a tecnologia, né, você precisa trabalhar muito um skill, uma habilidade que é a da autodisciplina, porque os distraidores são inúmeros. Você está num ambiente digital, facilmente você pode... tá chato, vou dar uma olhada no Instagram, vou no Twitter um pouco. O WhatsApp, né, que entra na hora e você para e vai ver a mensagem, né? Também. Então, você tem que ter uma autodisciplina muito grande. Então, para isso, aí entra o autoconhecimento, entra o teu senso de propósito, por que você está aprendendo aquilo, por que aquilo é importante para a tua vida, né? Então, são as escolhas, e até mesmo interessante que a tecnologia não é só para a aprendizagem formal. Eu, por exemplo, pegando um breve exemplo pessoal, eu gosto muito de caminhar, né, fazer longas caminhadas. E eu pego meu celular e vou ouvindo podcasts. Então, eu aprendo muito ouvindo entrevistas com grandes pensadores ou audiobooks. Então, são formas de consumir conteúdo aliada com a tecnologia e que otimiza o meu tempo, né? Que eu otimizo o meu tempo. E o cérebro da gente precisa de um ambiente leve para aprender. Quanto mais você tem um ambiente favorável, um ambiente de baixo estresse, por exemplo, melhor você aprende, melhor você configura, inclusive, aquelas informações na sua memória de longa duração, né? Porque baixa o nível de cortisol, né? Aumenta o prazer, aumenta a serotonina, né? Então, você mescla aí tanto descobertas científicas importantíssimas da neurociência, quanto uma tecnologia que te oferece aí uma forma de aprender mais maleável, mais flexível, né? Com mais autonomia. Isso que você está me falando lembra muito um ano que eu dei aula numa universidade e eu falei, não vou fazer prova, porque prova não prova nada, né? O aluno estuda pra caramba, chega lá, fica nervoso, dá branco e não faz nada. O outro que cola bem, vai bem, né? Porque ele consegue enxergar 2 carteiras para frente, o olho dele é bom pra caramba para colar, e ele vai bem. Então, eu acho que a prova não prova nada. E eu fiz uma experiência, né? Eu falei, eu não vou dar prova, eu vou dar um tema, vocês vão trazer pronto de casa. E o que vai dar a nota para vocês? Quem não faltar e participar da aula vai ter a nota. Então, nunca faltou. Participou, é 10. Participou e teve 2 faltas, é 9. E quem nunca for, mas ele vai levar o trabalho, né? Nunca participou, eu vou dar 6. Que é medíocre, né? Uma nota que a gente fala quando está já numa pós-graduação, a gente fala que passar com 6 você passa, mas é medíocre, né? Ninguém quer. Eu falava, vai ser medíocre, mas vai passar. Então, depende de vocês, não de mim. Eu mandava todo o material digitado, a gente fazia 2, 3 aulas em uma, porque eu não fazia ditado nem cópia, né? Já estava na mão impresso. E foi, assim, um ano sensacional. Eles me deram aula de metodologia da pesquisa científica, sexta-feira, segundo horário, noturno, ou seja, era para não ter ninguém na sala. E o coordenador dizia, mas Márcia, como é que você consegue ter tanta gente na sua aula de método? Eles já sabiam que era uma aula que ninguém ia ficar. Eu dizia, é método, então falava o que era, né? Mas olha, saíram trabalhos maravilhosos. Eles realmente entenderam o espírito da metodologia da pesquisa científica. E aí eu orientei em outras disciplinas, porque eu dava aula de direito tributário, direito empresarial. Então, nessas disciplinas, e também já orientava para arbitragem na época, né, judicial,
E saíram, assim, trabalhos maravilhosos. Mas por quê? Porque eles estavam sem medo. É o que você falou, eu vou sem medo, eu vou me divertir, eu não vou repetir. Ali eu só preciso estar presente, mas por estar leve, baixa a guarda também, né? Aquela coisa do professor vai fazer uma pergunta. Ah, a senhora pega no meu pé, a senhora me persegue. Não, não tinha isso, porque isso não era a nota. O errar, mas participar, valia nota boa. Então, com isso, eles baixaram a guarda e começaram a interagir entre eles. Os resultados foram maravilhosos. Tenho alunos, amigos hoje, né, que são colegas hoje. Inclusive, hoje eu recebi o recado do meu filho, que um aluno meu achou pelo sobrenome dele, queria falar comigo, deu o telefone, pediu para entrar em contato, deu o nome dele e fez assim, olha, fala para ela que eu sou o Dr. X, porque eu não lembrava o nome de nenhum aluno, então eu falava lindinho, bonitinho, e eu fui falar uma vez com ele, foi Dr. X, porque eu não lembrava o nome dele, ficou aquilo. Ele chama Edson, mas depois eu fiquei sabendo o nome dele, mas marcou o Dr. X. Você vê, olha a leveza da coisa, e ele não se incomodou com isso, e ele falou, olha, fala que eu sou o Dr. X, porque sabia que eu ia lembrar de quem era. Então é isso, quando você traz essa leveza no compartilhar, não é ensinar, compartilhar, provocar, acolher a opinião do aluno, porque numa dessas minhas classes, e olha que eu saí da universidade em 2009, 2010, por ali, então 10 anos que eu estou fora. Os alunos de tributário falaram para mim, professora, a senhora percebeu que a conta de luz vem com dupla tributação? E que se calcular a incidência do ICMS no percentual não dá certo a conta? Vamos entrar com uma ação? Você vê, eles perceberam, enquanto estudantes, o erro de uma conta de luz, que hoje existe essa ação. Então, quando você dá a oportunidade de pensar sem pressionar, saem coisas preciosas realmente. É isso que você está falando. Eles se sentem acolhidos. Você sabe que essa é uma prática que você compartilhou, profundamente inspiradora, na qual eu me identifico, né? E até mesmo nas aulas de MBA que eu ministro, no MBA Gestão de Vendas, a minha maneira de avaliar, eu procuro justamente não dar um enfoque na nota como se a nota fosse de um trabalho, representasse o que eles aprenderam. Mas uma das coisas que eu sugiro, né, eu digo que tudo é acordado, é combinado, né, é que eles façam uma autorreflexão do próprio processo de aprendizagem deles no percurso da disciplina. Então, é uma troca, é um ambiente de aprendizagem seguro, respeitoso, né? O erro ele é entendido como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, né? Esse é o nosso modelo mental, é o modelo mental cultivado nesse ambiente, né? Que a gente aprende com o erro, ninguém sabe tudo, não existe nenhum ser humano, felizmente, nesse planeta que saiba tudo, que detenha todos os conhecimentos, então a gente está sempre aprendendo uns com os outros, né? Desde, claro, que a gente esteja aberto a aprender, né? Com certeza, você precisa estar pronto para aprender, aberto, sem preconceitos, né? Você vai aberto a ouvir e não a julgar, preconceito. Tudo que é o pré antes, você já está perdendo grandes oportunidades, né? Pelo menos eu penso dessa maneira. Eu costumo dizer, Márcia, que a pessoa ela pode estar até nas melhores universidades do planeta, pode estar em Harvard, no MIT, Oxford, Columbia, enfim, mas se ela não tiver ali com a cabeça aberta para aprender, ela não vai aprender nada, ela vai ficar encostada ali, depois vai obter um diploma e ok. Agora, se a pessoa tiver curiosidade, vontade genuína de aprender, ela aprende até num bate-papo, no café, numa padaria, conversando com alguém, ela aprende. Ela está aberta, ela está com os canais dela abertos, né? Então, eu procuro sempre também cultivar isso. E como eu te falei, o nosso cérebro, ele não tem limite. Se a pessoa não tiver nenhum tipo de patologia, né? Sei lá, derrame,
acidente qualquer, ou Alzheimer, se ela não tiver nenhum desse tipo de patologia, ela preserva a capacidade de aprendizagem ao longo da vida. O que muda são a velocidade que ela vai aprender, muda por fatores biológicos, naturais do processo de envelhecimento, mas a capacidade de aprender, ela se preserva. Ela se preserva. Isso é encantador. Né? O ser humano é encantador, né? Mas é que, às vezes, o próprio ser humano ele faz tantos rótulos, né? Que é uma coisa assim assustadora. Eu tenho um programa no canal que eu falo sobre racismo e antissemitismo, né? E eu falo assim, não é imaginar que existe racismo só contra negros, né? Existe racismo também contra loiras. Porque quando fala que a loira é burra, isso também está colocando ela à margem. Né? E as pessoas têm, os grupos se unem e são vitimizados, claro. Mas se parar para pensar, a falta de aceitação é do próprio ser humano. Qualquer coisa que seja um pouco diferente do que ele imagina ou do que ele foi doutrinado que seria o correto, para ele já não é bom. Né? E eu acho que essa diversidade, a pluralidade, ela é rica demais. Se a gente aprender a sair dos dogmas e abrir a mente, nós vamos ver que tem várias coisas maravilhosas que saem um pouco da caixinha. Daquela caixinha que aquela escola de 200 anos atrás ensinava. E nós estamos num momento riquíssimo, né? Desse conhecimento, que pode vir de várias formas, mas que não menos interessante e não menos quantitativo, né? Ele vem para a gente tem que aproveitar, né? E interessantíssima essa questão que você coloca dos rótulos, porque o rótulo aprisiona tanto quem pratica quanto quem está sendo vítima, digamos assim, daquele rótulo. Porque se a pessoa ela rotula a outra, na verdade ela está se aprisionando, porque qualquer comportamento da outra pessoa ela não vai conseguir enxergar na sua totalidade. Ela vai enxergar apenas por um olhar, por um ângulo, dentro dos conceitos, das crenças dela, né? E ela própria vai se limitar. Assim como qualquer comportamento da outra pessoa também estará limitado. Quer ver um exemplo? Se uma pessoa cai o copo d'água, ela está com um copo na mão e cai o copo, e você acha que aquela pessoa é louca, a sua tendência é falar, não disse que é maluco? Ó, tá vendo? Caiu o copo. Porque você acha que ela é louca. Agora, se o mesmo copo cai da mão de uma pessoa que você não acha que é louca, a tendência é que você... Poxa, você se machucou? Vamos ali pedir para alguém passar um pano e tal. Quer dizer, o fato é o mesmo, mas a interpretação, ela muda completamente de acordo ao rótulo que você deu para a pessoa, né? Que você deu para a pessoa. Que você está olhando para aquela pessoa. Exatamente. Mesmo o comportamento sendo o mesmo. Então o ser humano que é tão diverso, né, que é tão complexo, que é tão plural, né, ainda, a gente está no século XXI, ainda tem algumas crenças tão antigas, né, que já deveriam ter sido superadas, precisam ser superadas. Com certeza. Bom, Walter, nosso tempo já deu aqui. A gente já conversou em outras ocasiões, né, de ficar horas, né, conversando, e se fosse possível a gente ia ter um programa de meio-dia com você, porque ia render assunto com certeza. Mas a gente tem um tempinho, que é aquele tempo que as pessoas conseguem assistir, né, e que não fica cansativo para elas. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no TV Minutos, compartilhar esse teu livro, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, por tudo que eu conheço da sua capacidade profissional, e não são de poucos dias. Olha lá, que livro lindo. Deixa ele paradinho aí para a gente poder... Tem um exemplar aqui te esperando também, viu? Autografado aqui. Né? Eu queria que você também deixasse aí os teus contatos, né? Quem quiser te achar. Claro. Como é que eu gosto muito de interagir com as pessoas pelas redes sociais. Então, Walter com V, Walter Bahia Filho, Bahia com H como estado. Então, eu uso muito o LinkedIn, o Instagram,
né, o Facebook, mais o Instagram e o LinkedIn. Então, quem quiser conectar, né, pode conectar lá. Eu gosto de compartilhar dicas de livros, de vídeos. Então, é muito rico, é muito bacana. E quero te agradecer o convite para estar aqui mais uma vez, Márcia. É sempre um prazer gigante. Você, além de ser, poxa, uma grande profissional, uma amiga querida de muitos anos. Então, é um prazer imenso estar aqui nesse canal Minutos. E aqui o tempo, como disse o Einstein, é relativo. Passa muito rápido. Muito rápido. Muito obrigado. Mas é porque Muito a gente obrigado traz pelo pessoas convite. bem interessantes, né? Então, por isso que passa rápido. Mas é isso, eu que quero agradecer muito sua presença. E fica aqui o convite, se tiver mais coisa para falar, só ligar, falar, Márcia, tem um assunto novo, a gente marca, traz aqui, porque o público do canal, ele começou formado por mediadores, mas já estou aumentando, com esses minutos literários, nós vamos abrir esse leque para outros ramos, né? E tenho certeza que vai ser de grande valia tudo isso que a gente está trazendo, porque em vez de dar uma dica, eu trago o autor explica, né? Então, só pela fala do autor já dá vontade de ler o livro, tá bom? Muito Ótimo. obrigada. Obrigado. Foi muito gostoso Beijo mesmo. grande. Até a Bom, próxima. pessoal, eu agradeço aí a atenção de vocês e até o nosso próximo programa.